Joelso Joca e a gente está aqui com a finalidade de fazer para vocês uma oficina de xadrez. Xadrez é um jogo que é um dos jogos mais praticados no mundo e tem seus vários benefícios, ok? Já de antemão eu quero agradecer ao pessoal aqui da Secretaria de Esporte de Amargosa, tá bom? Principalmente a Tailane, que deu uma força fazendo cartaz e elaborando um bocado de coisa aqui pra gente. Tony também, ok? E especialmente a Nau, que está aqui dando essa força pra gente, tá bom? Todo mundo se interessou de uma maneira bastante efetiva. Bom, de início a gente fez um roteiro, a gente vai explicar mais ou menos os benefícios do jogo, tá bom? O xadrez é tudo de bom. O xadrez, ele aumenta o QI. O que é o QI? O coeficiente de inteligência. Ou seja, quem pratica xadrez tem muita tendência a ser uma pessoa mais esperta, mais inteligente. Por quê? Porque no xadrez, durante o jogo, você trabalha duas partes do cérebro, ok? Bom, o xadrez ajuda também a prevenir certas doenças, tipo o Alzheimer, ok? Por quê? Porque ele faz com que o cérebro trabalhe bem, tá certo? Ok. Aumenta a criatividade, melhora a memória, aumenta a habilidade de resolução dos problemas, melhora a habilidade da leitura, melhora a concentração, ensina planejamento e previsão. E outra coisa interessante no xadrez é que ele ensina você a respeitar o seu adversário. Você tem que esperar que o adversário concentre, faça a melhor jogada. Tanto você tem que fazer isso também, ok? Então tudo isso há um respeito entre os adversários, tá bem? Então a gente falou um pouco, a gente fez a apresentação, falamos um pouco em relação aos benefícios do xadrez. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história do xadrez, ok? Bom, o xadrez, segundo a história, diz que surgiu na Índia, na província de Taligana, ok? Tem várias versões de como surgiu o xadrez. Tem versões que surgiu na Hungria, tem versões que surgiu na China, tem versões que surgiu na Rússia, ok? Mas a mais plausível, a que eu achei mais original, digamos, é essa, que surgiu numa província de Taligana, na Índia, ok? No qual um Rajá tinha perdido o filho numa batalha e entrou em depressão, começou a abandonar o seu reinado, ok? E surgiu Cessar. Cessar apresentou ao rei esse jogo de xadrez, e o rei se interessou bastante, saiu da depressão e começou a interagir mais no seu reinado, ok? Então vocês estão vendo aí, façam uma análise mais ou menos dos benefícios desse jogo, tá certo? Então, surgiu na Índia, província de Taligana, mais ou menos nos meados do século VI, certo? E surgiu com o nome de Chaturanga, mais conhecido como xadrez, ok? Então, por partes, a gente apresentou os benefícios e apresentamos a história do xadrez, ok? Agora a gente vai partir para o movimento das peças, tá bom? Agora, o que eu peço muita atenção de vocês, porque o movimento das peças é uma coisa primordial para a gente aprender o jogo, tá certo? Logo após, a gente vai fazer vou demonstrar para vocês o movimento das peças, o checkmate, ok? E depois a gente vai apresentar um vídeo. É um vídeo curto de 8 minutos, foi o melhor vídeo que eu consegui arrumar na internet. É um vídeo de 8 minutos mais ou menos, que ele conta onde, como e quando surgiu o jogo xadrez. Explica também os movimentos e etc, tá certo? Então o que eu estou fazendo aqui para vocês é uma síntese do que vai ser o vídeo, tá bom? Depois desse vídeo, a gente vai passar outro vídeo também de dois meninos, para vocês terem uma ideia. Tem um menino de 5 anos e outro de 6 anos, 6 e 7 anos, já jogando xadrez, jogando bem, ok? Mas para a gente aprender esse jogo, a gente tem que
prestar atenção, tá bom? E se interessar, tá certo? Agora a gente tá passando por uma fase um pouco conturbada e a gente saber jogar esse jogo é uma coisa muito boa, porque diverte, passa o nosso tempo, já que a gente tá ocioso, sem fazer nada, em casa, mais em casa e tal. Esse jogo é incrivelmente bom pra gente passar o tempo e exercitar o cérebro, tá certo? Então beleza, esse jogo tem na internet, tá bom? Tem os níveis de 1 a 10, então você escolhe o nível, você pode escolher pelo nível 1, nível 2, que é o nível mais fácil, e aí você começa a praticar na internet, no seu celular, ok? E, pois é, então é um jogo bastante interessante e vocês devem se interessar em aprender, tá certo? Então beleza, vamos fazer o seguinte, vou pedir a Nau para ele focalizar aqui no tabuleiro, o xadrez, ok? E a gente vai explicar mais ou menos os movimentos das peças, o cheque, o checkmate e da melhor maneira possível, tá bom? Então valeu, por favor, Nau. Bom, aqui está o tabuleiro do xadrez, ok? O tabuleiro do xadrez tem 64 casas, ok? E vocês estão vendo que tem 16 de cada lado, tem as peças brancas, as peças pretas. O início do jogo é sempre dado pelas peças brancas, ok? Vamos agora a cada movimento das peças. Na saída do xadrez, você pode sair o peão uma casa ou duas casas, só na saída. Após a saída, ele só pode movimentar de uma em uma casa, ok? E o peão, ele só pode capturar na diagonal da coluna subsequente, ok? Aqui, ó, tá aqui o peão, eu dei a saída. Se tiver outro peão aqui, eu posso capturar. Presta atenção, na diagonal, ok? Na coluna subsequente, certo? Beleza. Existe uma outra saída? Sim, existe outra saída do cavalo, que o cavalo pode dar saída porque ele pode saltar sobre as outras peças. É a única peça que pode saltar sobre as outras, ok? Então pode a saída ser desse jeito. 1, 2, 3, virou. Ele faz um L mais ou menos, tá bom? Beleza. A gente já falou sobre o peão, tá bom? Recapitulando, saída uma ou uma, duas casas e depois de uma em uma, ok? Vamos ao movimento da torre, tá certo? Cada peça tem uma representatividade, tá bom? É aqui como se fosse um exército contra o outro, tá bom? E cada uma tem sua representatividade, como a gente falou. Então, a torre, o movimento dela é específico, o movimento de cada peça é específico, não muda, ok? A torre, ela vai pela coluna, pela fileira, certo? Joca, a torre pode ir 1, 2, 3, 4 casas? Sim, ela pode, ó, uma casa, ou 4 casas, ou 5 casas, ok? Pela coluna e pela fileira, é o movimento da torre, um movimento específico dela que não muda, ok? Movimento do cavalo, como a gente já tinha falado anteriormente, é 1, 2, 3 e vira, ok? Faz um L e é a única peça que pode saltar sobre as outras, ok? Então, 1, 2, 3, virou. Sempre esse movimento. 1, 2, 3, virou. 1, 2, 3, virou, ok? Beleza. Movimento do cavalo. Movimento do bispo. O bispo branco, ele faz o movimento sempre à diagonal nas casas brancas, ok? Então, ó, pro lado diagonal, ó. Bispo branco pela casa branca, ó. Bispo branco pela casa branca, ok? Movimento do bispo. Movimento do rei. O rei, ele faz qualquer movimento, ok? Mas de uma em uma casa, tá certo? Vou afastar aqui os peões para a gente explicar melhor. Ó, movimento do rei, que é chamado também de rajá. Então, ele faz, ó, o movimento de uma em uma casa, ó, diagonal, ok? Ó,
do lado, tá vendo? Pronto, de um em uma casa, tá certo? Movimento da dama. A dama é a principal peça que existe no jogo, tá certo? A gente tem que ter uma hierarquia no xadrez, ou seja, a principal peça é a dama. Depois a gente vai falar mais sobre isso, que é chamada também de rainha. Ela tem os movimentos mais livres no xadrez. Ela pode, ó, para frente, os lados, diagonal, ok? Certo? Então é a principal peça do xadrez, é a dama, ok? Todas as peças voltam, certo? Só não o peão. Todas as peças do xadrez têm um movimento de voltar, ir e voltar no tabuleiro, menos o peão, ok? Então tá, beleza, a gente explicou o movimento das peças, tá bom? Salientamos sobre os vídeos que nós vamos editar aí no vídeo. Vou pedir a Nau para ele fazer isso pra gente, tá bom? E vamos falar agora sobre o cheque e o checkmate. Lembrando que no vídeo dos meninos vocês vão ter imagens em relação ao cheque e o checkmate, tá bom? Agora vamos prestar atenção, senão a gente não vai pegar legal o jogo, certo? Bom, o cheque é quando o rei se vê ameaçado, certo? Por exemplo, não tem a dama? Se a dama tá aqui ameaçando o rei, eu tenho por obrigação, se eu tô com a dama, se eu tô jogando com a dama, eu tenho por obrigação de dizer cheque. Aí eu tenho que ou sair com o rei. Vou botar aqui para fazer uma explicação melhor. Presta atenção. A dama está ameaçando o rei. O rei não pode ficar ameaçado. Ou o rei sai, ou cobre-se o cheque. Como é que eu posso cobrir esse cheque? Eu posso cobrir esse cheque com o bispo. Ó, eu fico no meio entre um e outro. Eu estou cobrindo o cheque, certo? Eu posso cobrir com o cavalo. E também posso cobrir com a dama, ok? Então, isso chama-se de cheque. É quando o rei está sendo ameaçado, tá bom? Eu estou sendo assim muito repetitivo, que é para a gente pegar bem, para a gente assimilar legal o que está sendo explicado, tá certo? Agora vamos ao checkmate. O checkmate é quando o rei está sendo ameaçado e não tem saída, ok? Vamos fazer uma simulação. Tá aqui o rei, certo? Tá aqui o rei. Se eu pego o bispo, eu coloco o bispo, vou fazer uma simulação melhor aqui. Perdi essas peças, ok? Eu estou sendo ameaçado com o bispo, ok? E estou sendo também ameaçado com a dama, tá certo? Meu bispo está aqui, certo? Presta atenção. Ficou um pouco bagunçado aqui, mas a gente vai entender. Presta atenção. Aqui está a dama. Aqui está o bispo, ok? Aqui está o bispo. Boto o bispo e aí eu venho com a dama e coloco aqui a dama junto ao rei, ok? Então o que é que eu falo? Checkmate. Por quê? Por que o checkmate? Porque o rei não pode capturar a minha dama. Por quê? Porque ele ficará em xeque do bispo, ok? Não é muito confuso não. Presta atenção. Checkmate. Por quê? Porque o rei não tem saída. Qual é a saída do rei? Nenhuma, ó. Para todos os lugares que ele for aqui, ele está em xeque, ok? Então, e ele não pode capturar minha dama por causa do bispo, que ele vai ficar em xeque. Então, quando existe uma situação dessa, é chamado de checkmate. Isso foi um exemplo de checkmate, mas existem vários tipos de checkmate, ok? Então, tem o checkmate, vou fazer outro bem rapidinho. Tem um que é muito usado. Ó, tem aqui a torre, ok?
Eu estou com outra torre aqui, aí eu faço isso, ó, checkmate. Por quê? Porque o rei não tem saída, ele está sendo ameaçado pela torre, ele não pode vir para aqui, porque ele vai ficar em xeque. Então isso é chamado de checkmate, ok? Existem diversas lendas associadas à criação do xadrez, sendo uma das mais famosas aquela que a atribui a um jovem Brahmane indiano chamado Lahul Sesar. Esta lenda já foi contada de muitas maneiras, trocando os nomes dos protagonistas e até o motivo da recompensa. Porém, os ancestrais do xadrez provavelmente surgiram há 40 séculos antes da nossa era, dada a escrita pictórica e escultura, que servem para iniciar as investigações sobre o jogo. Segundo a lenda, numa província indiana chamada Taligana, existia um poderoso Rajá, que havia perdido o filho em batalha. O Rajá estava em constante depressão e passou a descuidar-se de si e do seu reino. Certo dia, foi visitado por Sesar, que apresentou-lhe um tabuleiro com 64 casas brancas e pretas, com diversas peças que representavam a infantaria, a cavalaria, o seu reino. Rajá, venho trazer um jogo que lhe dará conforto espiritual. Com ele, finalmente encontrará a cura para sua depressão. Para jogá-lo, vamos precisar de 2 jogadores. O objetivo da partida é dar checkmate no adversário. Um jogador joga com as peças brancas, o outro com as pretas. Cada um inicialmente tem 16 peças. Um rei, uma rainha, 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões. Este é o posicionamento inicial das peças. As peças na linha de baixo e da esquerda para a direita são torre, cavalo, bispo, rainha, rei, bispo, cavalo, torre. Movimentos das peças. Cada tipo de peça tem um valor e um movimento diferente. Os movimentos de cada peça são: rei. O rei move-se para todas as direções, pela vertical, horizontal ou diagonal, mas apenas uma casa por lance. Rainha. A rainha é a peça mais poderosa do jogo, uma vez que seu movimento combina o da torre e o do bispo, ou seja, pode mover-se pelas colunas, fileiras e diagonal. Em termos de valor, não é comparável a nenhuma outra peça, a não ser a rainha adversária. Bispo. O bispo move-se pela diagonal, sendo que nunca poderá mudar a cor das casas em que se encontra, uma vez que, movendo-se em diagonal, não lhe é permitido passar para uma diagonal de outra cor. O valor do bispo é considerado ligeiramente superior ao do cavalo. Todavia, dependendo da posição do tabuleiro, nem sempre será vantajoso trocá-lo por um cavalo oponente. Cavalo. O cavalo movimenta-se sempre em L, ou seja, 2 casas para frente
e uma para a esquerda ou direita. O cavalo é a única peça que pode pular sobre as outras, tanto as suas quanto as adversárias, como indo, por exemplo, desde a casa G1 para a casa F3 nos primeiros lances. Comumente se diz que o cavalo move-se, uma casa como torre e uma casa como bispo. Torre. A torre movimenta-se em direção reta pelas colunas ou fileiras. A torre é considerada uma peça forte, tendo mais valor que bispo e cavalo. Peão. O peão movimenta-se apenas uma casa para frente e captura outros peões e peças na primeira casa diagonal superior. Caso uma peça ou peão fique na frente do peão, será impossível movê-lo. Somente se alguma peça adversária fique na sua diagonal acima, ele poderá capturá-la e mudar de coluna. No primeiro movimento de qualquer peão, ele poderá mover-se uma ou duas casas, a critério do enxadrista. Ao contrário das outras peças, o peão não pode mover-se para trás. Os jogadores movimentam alternadamente uma das peças, sendo sempre o jogador, com as peças brancas, o primeiro a começar. Um movimento consiste em pegar numa peça e colocá-la numa nova casa, respeitando as regras do movimento. Um jogador pode capturar as peças do adversário. Para fazê-lo, tem de movimentar uma das suas peças para uma casa que contenha uma peça inimiga, respeitando as regras do movimento. A peça capturada é retirada do tabuleiro. A captura não é obrigatória. O jogo termina quando se atingir o mate, ou uma situação de empate. Fascinante! Por sua brilhante criação, o tornarei um homem rico. Quero que ensine o meu jogo para todo o meu reino, para que todos possam compartilhar comigo esta grande invenção e juntos possamos competir. E a partir desse dia, o jogo do xadrez foi espalhado pelo mundo inteiro, trazendo benefícios a todos que o praticam, tornando um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas. Oi, meu nome é Kevin e eu tenho 5 anos. Oi, meu nome é Jean e eu tenho 6 anos. Boa sorte. Chat.
nojo. Checkmate. Bom, eu espero que eu tenha contribuído com vocês, certo? Nessa explicação aqui. Qualquer dúvida, pode mandar manda um áudio, né? Não. Uma mensagem. Manda uma mensagem, qualquer dúvida, ok? A gente está aqui para te responder. Se vocês quiserem marcar alguma partida, marcar alguma coisa assim online, vocês podem mandar mensagem, né? Vai estar lá no YouTube, Nau Gravações, vai estar no Facebook, Cidade Jardim Notícias. Lá vocês podem comentar, tirar as dúvidas, que tu vai estar lá acompanhando com certeza. Exatamente. Então, qualquer dúvida, ok? Vocês podem mandar para a gente, que a gente está aqui para a gente responder da melhor maneira possível, tá bom? Espero que não tenha complicado muito. O jogo não é um jogo difícil de se aprender, tá certo? É como tá em vídeo aí, vocês podem ir acompanhando em etapas, tá certo? Para não ficar uma coisa muito confusa, tá bom? E outra coisa, a gente falei aqui com o Thay em explicar a leitura do xadrez, mas a gente não vai chegar a esse ponto não, a gente vai ficar só no básico do xadrez. Em uma próxima ocasião a gente pode falar da leitura do xadrez, aquela leitura que tem no jornal, tá? E aí numa próxima ocasião a gente pode explicar mais ou menos o que é isso, como é, tá bom? E volto a repetir, muito obrigado à turma aqui da Secretaria de Esporte de Alagoas, todos contribuíram, ok? Todos ajudaram, todos contribuíram, do estádio até aqui na diretoria. Eu não vou citar o nome de todos porque são muitos, acho que são 8, né, Thay? São 8 mais ou menos componentes. Principalmente a Thay, que me ajudou bastante, fez o cartaz. Quando eu falei para ela, para a gente fazer essa oficina, ela abraçou com o maior carinho, o maior apoio. Tony também, com o maior apoio, ok? Então, de antemão, muito obrigado. Até a próxima e espero que eu tenha ajudado. Tchau. Valeu, curta a nossa página lá no Instagram. Vai estar lá também no Instagram, na TV Instagram, CJN_Amargosa. Vai estar na página Cidade Jardim Notícias no Facebook e Nau Gravações no YouTube. Agradeço desde já, fique à vontade, Joca vai estar respondendo, vou passar o link para ele. Um abraço, até o próximo vídeo. A gente vem aí com a leitura, com certeza, depois desse vídeo estar circulando, a gente vem com a segunda etapa, com a leitura do xadrez. Não é isso, Joca? Valeu, Exatamente. Um abraço a todos. Obrigado, gente.